esse é mais um Dose de Investimento. Por aqui, você encontra assuntos abrangentes e pertinentes sobre o mundo econômico mundial e do nosso país. Recentemente, vimos a declaração do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, afirmando que a estatal deixaria de usar a paridade de preços como forma de precificação de suas produções de petróleo e gás. Exatamente por conta dessa declaração, feita por Jean Paul Prats, que iremos tratar sobre alguns pontos que envolvem a paridade de preços. Para conceituar, a paridade de preço busca comparar os preços de um mesmo bem ou serviço em diferentes países. Ela se baseia na ideia de que, em mercado globalizado, sem barreiras comerciais, os preços de produtos idênticos devem ser semelhantes em diferentes países, quando expressos na mesma moeda. A paridade de preços é frequentemente aplicada no câmbio entre diferentes moedas. Por exemplo, se a paridade de preços estiver em equilíbrio, o valor de uma moeda em relação a outra será determinado pela relação entre os preços dos bens em cada país. Se um determinado bem for mais barato em um país em comparação com outro, isso pode indicar que a moeda desse país está supervalorizada em relação à moeda do outro país. A paridade de preços também é utilizada em estudos econômicos para comparar o nível geral de preços entre diferentes países e avaliar o poder de compra relativo das moedas. No entanto, é importante notar que existem outros fatores, como barreiras comerciais, custo de transporte e preferências dos consumidores, que podem influenciar os preços dos produtos em diferentes países e, portanto, a paridade de preços nem sempre é perfeitamente observada na prática. A Petrobras é uma empresa estatal brasileira responsável pela exploração, produção, refino e distribuição de petróleo e seus derivados. A paridade de preços na Petrobras é um mecanismo utilizado para determinar o preço dos combustíveis vendidos no mercado doméstico, especialmente gasolina e diesel. O sistema da paridade de preços, adotado pela Petrobras, baseia-se na referência internacional dos preços do petróleo e seus derivados. Isso significa que a empresa busca alinhar os preços dos combustíveis no mercado interno com os preços praticados no mercado internacional. A Petrobras considera diversos fatores na definição dos preços, incluindo o valor do petróleo no mercado internacional, as variações cambiais, os custos de transporte e os impostos. A empresa monitora regularmente as cotações internacionais e realiza ajustes nos preços dos combustíveis, visando manter a paridade com o mercado global. É importante ressaltar que a política de preços da Petrobras pode sofrer alterações, como hoje sofreu, e pode sofrer ao longo do tempo também, dependendo das condições do mercado e das políticas adotadas pelo governo brasileiro. Além disso, outros fatores internos, como custos de produção e margens de lucro, também influenciam os preços praticados. Como dito hoje pelo então presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, a estatal não usará mais a paridade de preços. Isso significa que a empresa não alinhará mais os preços dos combustíveis vendidos no mercado doméstico com os preços internacionais do petróleo e seus derivados. Essa abordagem, ela poderia e poderá ter algumas implicações. Sem a paridade de preços, o governo teria maior influência na definição dos preços dos combustíveis, podendo estabelecer políticas de controle de preços com base em considerações políticas, sociais ou econômicas. O governo poderia buscar estabilizar os preços para proteger os consumidores de flutuações no mercado internacional ou para controlar a inflação. A não utilização da paridade de preços poderia aumentar o risco de subsidiação dos combustíveis, com o governo subsidiando parte dos custos de produção ou cedendo subsídios diretos aos consumidores. Isso poderia levar às pressões fiscais e à necessidade de alocação de recursos do orçamento público. Sem a paridade de preços, a Petrobras poderia enfrentar desafios financeiros significativos. A empresa poderia ser exposta a riscos cambiais e dificuldades em repassar os custos de produção aos consumidores, o que poderia afetar sua lucratividade e capacidade de investimento. A ausência da paridade de preços poderia criar distorções no mercado, com impactos na competitividade entre a Petrobras e outras empresas do setor de combustíveis. Isso poderia afetar a eficiência e a dinâmica do mercado, prejudicando a concorrência e a inovação. É importante ressaltar que a decisão de adotar ou não a paridade de preços é uma questão complexa e depende de diversos fatores, incluindo políticas governamentais, as necessidades da empresa
e as condições econômicas do país. A paridade de preços busca refletir as condições do mercado internacional, mas sua implementação pode ter implicações significativas e requer cuidadosa consideração dos diversos interesses envolvidos. Vale lembrar que não é segredo que o governo busca caminhos e meios para diminuir o preço da gasolina e de outros combustíveis que são comercializados em nosso país. E segundo Jean Paul Prats, presidente da estatal, a partir de hoje, dia 16/5/2023, a Petrobras, então responsável pela produção e distribuição de combustíveis em nosso país, deixa de praticar a paridade de preços. Esse foi mais um Dose de Investimento. Vou deixando vocês por aqui. O meu muito obrigado e até a próxima. Nós estamos então comunicando ao mercado um ajuste na estratégia comercial, da composição de preços e das condições de venda a clientes da Petrobras. Esse modelo maximiza a incorporação de vantagens competitivas, portanto, nós vamos usar as vantagens que a Petrobras tem a nosso favor e a favor do país, sem se afastar absolutamente da referência internacional dos preços. É bom enfatizar que quando eu digo referência, não é paridade de importação, é referência internacional. Portanto, isso significa que, evidentemente, quando o mercado lá fora estiver aquecido no petróleo e nos seus derivados, com preços fora do comum, áreas mais altos e consolidadamente mais altos, isso será refletido no Brasil, porque abrasileirar os preços significa levar as nossas vantagens em conta, porém, sem tirar o Brasil do contexto internacional, evidentemente. Então, o Brasil faz parte desse... O fato de estar no Brasil, por exemplo. O fato de eu ter uma refinaria no Brasil, estar aqui, ter boa parte dos meus custos em reais, não pode se comparar com a paridade de importação, que era basicamente como disse o ministro, uma abstração. Era pegar um preço lá fora, colocá-lo aqui dentro, com todos os custos, despesas e relacionamentos, como se ele tivesse sido produzido lá fora, só que na porta da refinaria daqui. Isso, na verdade, é o preço do nosso concorrente, pior. Aquele que não consegue produzir aqui, que não investiu em refinaria aqui, que não tem produção de petróleo aqui. Então esse é o pior cenário de competição. Perfect.